rei do garbage time. Todo time da NBA tem aquele cara que só pisa na quadra quando o jogo já está decidido. Seja porque o time está vencendo por 30 ou perdendo por 40. Mas quando ele entra, meu amigo, ele se transforma. Do nada ele vira um híbrido de Michael Jordan e Kareem Abdul-Jabbar, fazendo parecer que os outros reservas são figurantes de um jogo escolar. Os números avançados desse cara são insanos. Se olharmos só os minutos finais de jogos decididos, ele parece um candidato a MVP. E o mais curioso, sempre tem uma legião de torcedores fanáticos que juram de pé que ele merecia mais minutos. E se tivesse dado uma chance real, ele seria um astro. Mas a verdade é que quando ele joga contra titulares ou até mesmo jogadores de rotação, ele some mais rápido que uma cesta do Ben Simmons no último quarto. Se a NBA tivesse um campeonato só para os últimos 5 minutos de jogo decidido, esse cara seria o GOAT. Mas como isso não existe, ele continua sendo o rei absoluto do garbage time, enchendo estatísticas quando ninguém mais se importa. Sabe aquele jogador que passa o jogo inteiro sumido, errando arremesso atrás de arremesso, parecendo que nem tomou café da manhã? Mas de repente ele acerta uma bola e do nada vira o Kobe Bryant no clutch. Esse é o cestinha micro-ondas. Ele pode estar zerado até o último quarto, mas se vê 2 arremessos seguidos caindo, esquece. Ele entra em modo fogo no NBA Jam. De repente, começa a acertar arremessos contestados, fadeaways impossíveis e até aquelas bolas ridículas com a tabela que claramente não foram planejadas. O pior pesadelo do adversário, esse cara pegando fogo no fim do jogo. A melhor estratégia, rezar para ele continuar frio. Mas calma, não vai achando que ele é um super astro. Assim como um micro-ondas de verdade, ele esquenta rápido, mas também pode queimar sua comida, ou no caso, seu time. Se ele começar a forçar arremessos e errar tudo, ele pode acabar sendo o motivo da derrota. Basicamente, ele é o cara que pode ser o herói ou o vilão, dependendo do dia. O louco da quadra. Sabe aquele cara que parece que entrou em quadra achando que tá jogando a mixtape do End One? Esse é o louco da quadra. Ele não tá nem aí pro que o técnico mandou, muito menos pro que faz sentido no basquete organizado. Ele vai tentar um arremesso do meio da quadra no primeiro segundo do relógio de posse, vai tentar dar um passe de costas sem olhar e, claro, vai driblar até cansar. Se der certo, vira um highlight insano e o Twitter explode. Se der errado, o técnico quase tem um infarto e o time adversário agradece. Um exemplo clássico, J.R. Smith nos melhores ou piores dias dele. O cara podia meter um step back impossível na cara do defensor e na jogada seguinte esquecer que o time dele estava perdendo. E tem um detalhe importante, defesa. Isso aí é opcional para esse tipo de jogador. Se ele errar 5 arremessos seguidos, é capaz de simplesmente desistir do jogo e começar a dar risada no banco. O fã de luxo. Esse aqui é basicamente um espectador premium com uniforme oficial. Ele senta no banco, vibra, dá high five nos colegas e até faz cara de quem tá pronto pra entrar. Mas a verdade é que ele sabe que só pisa na quadra se o time estiver ganhando por 30 ou perdendo de 40. O fã de luxo é aquele cara que no aquecimento mete os arremessos de meia distância que fazem a torcida pensar: pô, esse cara podia jogar mais minutos, hein? Só que quando o jogo começa, o técnico pensa: é melhor não. O maior representante desse arquetipo, o Udonis Haslem, nos últimos anos de Miami Heat. O cara basicamente virou um embaixador da cultura Heat, mas sem precisar jogar. E quando entrava, era só pra gritar com os novatos e dar uma falta dura para marcar presença. Mas respeito ao fã de luxo. Ele pode não entrar no jogo, mas mantém o vestiário unido, ajuda a resfriar rivalidades e principalmente nunca perde a oportunidade de ser o primeiro a correr pro meio da quadra quando o time ganha um jogo decisivo. Afinal, levantar troféu dá bem menos trabalho do que disputar rebote. O projeto. Esse aqui é aquele jogador que as franquias olham e pensam: se der certo, meu Deus. Mas se der errado, bom, pelo menos tentamos. O projeto é basicamente um quebra-cabeça de 5.000 peças que só vem com 3.000 na caixa. Ele tem um atleticismo absurdo, envergadura de dinossauro e flechas de talento que fazem todo mundo sonhar. Mas quando o jogo começa, você percebe que ele ainda não aprendeu a correr e driblar ao mesmo tempo. Um exemplo clássico, Giannis Antetokounmpo. Quando entrou na liga, ninguém sabia o que ele seria, só sabiam que o potencial estava lá. E deu no que deu. Agora nem todo projeto vira um MVP. Por exemplo, James Wiseman, que o Warriors draftou achando que ia virar o novo Shaq, mas tá parecendo mais um tutorial inacabado do NBA 2K. No fim, todo time adora ter um projeto. O problema é que nem sempre tem paciência para esperar a atualização final. O Bust. Ah, o temido Bust. Esse aqui é aquele jogador que entrou na NBA com hype de futura lenda, mas acabou jogando menos que eu no modo carreira do 2K. O Bust é aquele cara que a franquia drafta cheia de esperança. Os torcedores compram a camisa no primeiro dia e depois de uns meses já estão fingindo que nem conhece. Ele chega com comparações absurdas. Esse aqui é o novo Kevin Durant. Aí passa um tempo e percebem que ele é mais um novo Anthony Bennett. Aliás, não dá pra falar de Bust sem mencionar Bennett, né? Primeira escolha do draft de 2013 e conseguiu ter menos impacto que um torcedor aleatório invadindo a quadra. Greg Oden também merece uma menção honrosa, mas esse pelo menos foi sabotado pelo próprio corpo. E o Ben Simmons? Bom, ele começou como promessa, virou All-Star, mas depois entrou numa transição suave pro time dos Busts. Tá quase lá, só falta um pouquinho mais de dedicação ao basquete, ou menos, dependendo do seu ponto de vista.
vista. O role player. O role player é aquele cara que não brilha tanto, mas faz o trabalho sujo. Ele não vai meter 50 pontos no jogo, não vai ser capa do 2K e dificilmente vai ganhar um contrato máximo. Mas sem ele, o time desmorona mais rápido que o Brooklyn Nets do KD, Kyrie e Harden. Esse jogador tem uma missão bem clara, fazer uma coisa muito bem e nada além disso. Se ele é um especialista em defesa, esquece qualquer tentativa ofensiva. Vai arremessar igual o Ben Simmons no jogo 7 contra o Hawks, ou seja, ele não vai arremessar. Se ele é um sharpshooter, pode apostar que a defesa dele é uma peneira. Mas ei, ele tá lá pra cumprir o papel dele. Todo time campeão tem um roleplay essencial. O problema é que alguns deles começam a acreditar que são estrelas. Aí do nada o cara quer criar jogadas, driblar, bater pra dentro e o técnico fica só olhando, planejando a substituição. Amigo, volta pro seu papel antes que eu te troque por uma escolha de segunda rodada. O craque de time ruim. Esse aqui é o cara que coloca números absurdos na estatística, mas tem tanta relevância na briga por títulos quanto o Ben Simmons chutando de 3. Ele é aquele jogador que faz 30 pontos por jogo, mas o time dele tá brigando pra não ser o pior da NBA. A verdade é que muitas vezes esses jogadores são extremamente talentosos. Eles são bons, mas estão cercados por um elenco que mais parece um grupo de figurantes do Space Jam. O coitado precisa fazer tudo, porque se depender dos companheiros, o time perde até pra um misto de aposentados e mascotes da NBA. O problema é que esse status de Bad Team Third engana muita gente. Tem torcedor que olha a média de pontos e já quer comparar o cara com LeBron, Curry e Durant. Calma aí, né? Mas na hora de decidir um jogo importante, adivinha? Tá lá em casa assistindo os playoffs. No final das contas, o craque do time ruim tem dois caminhos. Ou ele continua brilhando na estatística e sendo eliminado na temporada regular, ou ele se reinventa, aceita um papel menor e busca a glória em um time de verdade. Se escolher a primeira opção, pelo menos vai ter bastante clipes no House of Highlights. O especialista na defesa. Esse é aquele cara que transforma a vida dos astros da NBA em um pesadelo absoluto. Ele não tá nem aí pra estatística, mídia ou status. Ele só quer colar no seu jogador favorito e fazer ele parecer um jogador de basquete de fim de semana. Sabe aquele jogo em que uma superestrela arremessa 3 de 19 e todo mundo fica perguntando: o que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi um especialista defensivo grudado nele como se fosse um ex ciumento. Esses caras geralmente têm braços do tamanho de um poste de luz e um instinto defensivo absurdo. Alguns são tão bons nisso que nem precisam fazer nada ofensivamente. O técnico manda eles pro jogo e fala: sua missão é simples, fazer esse cara odiar a própria vida. Mas tem um detalhe importante: se eles não aprendem a acertar um arremesso de 3 pelo menos 30% das vezes, podem acabar mofando no banco. Porque infelizmente a NBA de hoje, se você não sabe chutar, você não joga. O especialista de 3 pontos. Esse é aquele jogador que tem um único propósito na vida: arremessar de 3. Ele pode errar uma bandeja sozinho, pode não conseguir botar a bola no chão sem tropeçar, pode ser um cone na defesa, mas se ele tiver um centímetro de espaço na linha do 3, meu amigo, ele vai te castigar. O 3-point specialist é aquele cara que, se você vê ele dentro do garrafão, pode ter certeza que ele tá perdido. Se ele tentar infiltrar, é capaz de tropeçar no próprio pé, mas quando a bola chega na mão dele atrás do arco, splash. Ele nem precisa saber bater bola. O trabalho dele não é correr feito um maluco, sair dos corta-luzes, receber e arremessar. Se ele der um drible, pode ter certeza que algo errado vai acontecer. Mas ninguém se importa, porque o técnico só fala uma coisa pra ele: se tiver espaço, arremesse. Se ele tiver numa noite quente, pode decidir um jogo sozinho. Mas se ele tiver num dia ruim, bom, aí ele é só um cara que corre de um lado pro outro sem fazer nada. O homem cola. Esse é o jogador que não aparece nas estatísticas, mas todo time precisa. Ele não é o melhor arremessador, não é o mais atlético, mas sem ele, o time desmorona mais rápido que o super time do Brooklyn Nets. O homem cola é aquele cara que faz o trabalho sujo, que se joga nas bolas divididas, que dá aquele passe extra, que puxa o grito de guerra no vestiário e sabe que nunca vai ser o astro, mas aceita isso de boa. Ele é o primeiro a abraçar um companheiro depois de uma jogada monstra e o primeiro a segurar o cara que tá prestes a arrumar uma briga. Ele também é o tipo de jogador que, quando se aposenta, todos os ex-companheiros falam: você não vê nas estatísticas, mas ele era a alma do time. Pode não ser o cara das capas de revista, mas quando ele sai do time, todo mundo sente falta. A estrela frágil. Esse cara é simplesmente um monstro dentro de quadra, quando está saudável. O problema, isso acontece menos vezes do que um torcedor do Kings vendo o time ser campeão. Ele é aquele jogador que, quando joga, parece um cheat code. Enterra na cabeça dos adversários, mete bolas impossíveis, carrega o time nas costas, mas sempre tem aquele "mas, se ele tivesse saudável, seria um MVP fácil". Se não fosse as lesões, teria sido um dos melhores da história. Se ele jogasse uma temporada inteira, o time brigaria pelo título. O problema é que esse "se" já virou rotina. Ele começa a temporada bem, mas depois de uns 20 jogos, tá fora por tempo indeterminado com uma lesão misteriosa. Você sabe que ele vai perder jogos importantes. O time sabe, os torcedores sabem e no fundo ele também sabe. A estrela envelhecida. O tempo, inimigo de todos. Mas principalmente dos jogadores de basquete que construíram suas carreiras pulando, correndo e detonando adversários. A estrela envelhecida já foi um monstro, um terror das defesas, um cara que fazia 30 pontos dormindo. Mas agora ele faz um duplo-duplo de pontos e alongamentos. Esse jogador já teve o seu auge, ele já foi a cara da franquia.
carregou times ruins, venceu títulos, foi MVP. Mas agora ele precisa administrar minutos, evitar o back-to-back e confiar que a experiência vai compensar a falta de explosão. Os torcedores ainda o amam, mas agora os gritos de MVP foram substituídos por orações para que ele não se lesione. Ele ainda tem momentos brilhantes, aqueles flashes do passado que fazem todo mundo pensar, caramba, ele ainda tem lenha para queimar, até ele passar os 3 jogos fora seguintes por descanso. O All-Star. Ser um All-Star na NBA é tipo ser o cara mais popular da escola. Você não é necessariamente o melhor aluno, mas todo mundo te conhece, te respeita e quer te ver no baile, ou no caso, no NBA All-Star Game. O All-Star é aquele jogador que está no topo da liga, mas sem necessariamente ser um dos intocáveis. Ele é bom pra caramba, carrega o time quando precisa, faz highlights, estatísticas absurdas e, claro, sempre aparece na votação do All-Star Weekend. O problema, às vezes ele só tá lá porque os torcedores gostam muito dele. Sim, Andrew Wiggins, eu estou olhando pra você. Ser All-Star é um sinal de respeito. Mas ser um All-Star de verdade significa que você mantém esse nível ano após ano, sem precisar de sorte, hype ou lesões alheias. Se você só foi uma vez, bom, a NBA já te esqueceu. A super estrela. O super astro. Esse é o cara que, se você está no estádio, é impossível não notar. Ele é o jogador que definiu sua era na NBA, com um jogo imbatível e uma presença que faz todo mundo parar e dizer, caramba, esse cara é diferente. O superastro não só faz estatísticas, ele faz história. Ele já passou do estágio de promessa e potencial. Agora, ele é o pilar do time e o nome que vai estar no topo de todas as reportagens. Sabe aquele jogador que, quando o jogo aperta, você tem certeza que ele vai fazer a diferença? Ele é o tipo do jogador que faz a torcida ir à loucura com um arremesso no último segundo ou uma enterrada que faz o ginásio tremer. O superastro nunca se esconde na hora da decisão. Se a partida está apertada, você vai ver a estrela brilhar. Eles lideram a franquia e são o rosto da liga. Sem eles, a NBA não seria a mesma. O que diferencia eles dos outros? Bem, eles carregam o time nas costas e conseguem levar o time aos playoffs ano após ano, mesmo que o resto do elenco não seja grande coisa. O jogador geracional. Eles não são apenas estrelas, eles são fenômenos que fazem você questionar se o basquete sempre foi assim ou se eles acabaram de transformar o jogo em algo totalmente novo. O jogador geracional não é um nome que você ouve a todo momento. Não, ele vem uma vez em uma geração e quando ele aparece, todos os olhos estão sobre ele. Esses caras não só ganham títulos, mas também definem a forma como o jogo será jogado no futuro. Esses são os jogadores que você leva pra casa quando fala com os amigos sobre basquete dizendo, eu vi aquele cara jogar, ele é o maior de todos os tempos. Eles são a referência para as próximas gerações e fazem você acreditar que no futuro vamos ter outros jogadores como eles. Mas aqui vai o lance. O jogador geracional não se limita a ser apenas uma estrela de mídia. Eles têm algo maior, uma grandeza que transcende o esporte. São os caras que fazem a gente voltar pra casa e pensar, como seria o basquete sem eles? Portanto, quando você vê alguém assim, lembre-se, você está assistindo a um fenômeno raríssimo, uma lenda em tempo real. Aproveita enquanto duram, porque esses caras não aparecem todo dia.